A única certeza que temos na vida é de que um dia teremos que deixar o planeta Terra. Mas até lá tem chão, repleto de aventuras peculiares e mistérios para serem solucionados. Existem alguns locais que nem os mais avançados testes e pesquisas científicas conseguem desvendar, deixando os curiosos roendo as unhas para solucionar seus enigmas. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa seu like, clica embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Lá na Costa Rica, numa região chamada Delta de Iquiz, enormes bolas de pedras foram encontradas, causando um alvoroço nos arqueólogos, que até hoje não conseguem explicar essas misteriosas esculturas. São mais de 300 pedras arredondadas, pesando até 15 toneladas, feitas de uma rocha chamada gabbro. Essas bolas, conhecidas como esferas de Iquiz, foram achadas em fazendas e, pelo que dizem, estavam ali há centenas de anos, jogadas no meio do mato, escondidas até pelos espanhóis e colonizadores que chegaram lá por volta do ano 1500. Essas esferas começaram a aparecer na década de 1930, quando uma empresa chamada United Fruit Company começou a desmatar a região para plantar banana. Os trabalhadores se deparavam com essas bolas de pedra e algumas até foram destruídas. Eles enfiavam dinamite nas bolas para ver se tinha algo valioso dentro, como ouro ou pedras preciosas, acredita? No final das contas, o que sobrou foi guardado no Museu Nacional da Costa Rica, mas a origem das esferas continua sendo um mistério até hoje. Essas bolas de pedra são consideradas tão importantes que até a Unesco declarou o lugar como Patrimônio da Humanidade em 2014. Tem turista que paga para ver, mas a verdade é que quem sabe o que essas pedras realmente significam desapareceu junto com todo o povo de Iquiz. Entre algumas tentativas de explicações, há teorias científicas sobre um mapeamento de planetas e estrelas e mitos que indicam que eram armas de deuses. Tem até uma lenda sobre poções misteriosas que deixavam a rocha mole para poder ser esculpida. Mas talvez nunca saberemos a verdade. No norte dos Estados Unidos, bem na cidadezinha de Cook, no estado de Minnesota, tem uma cachoeira que ninguém consegue entender. Ela fica no Parque Estadual Judge C.R. Magney e tem o apelido de Chaleira do Diabo. Esse apelido engraçado vem do seguinte: a cachoeira é dividida em duas quedas d'água. Uma delas escorre direto para o lago, até aí tudo certo, mas e a outra? Some num buraco sem fundo, bizarro que ninguém sabe para onde vai. Parece até brincadeira, mas quem joga objetos ali nunca os vê novamente. Já tentaram com gravetos, bolas de ping-pong e até um GPS. O GPS parou de dar sinal e nunca mais foi visto. Tem até afirmações de que já tentaram jogar um carro, mas não tem registros desse acontecimento, provavelmente porque seria um crime ambiental. De toda forma, é improvável que alguém tenha feito realmente essa proeza, porque o local é de difícil acesso para veículos automotores. Normalmente, as pessoas iriam presumir que a água fluiria ali embaixo do rio. No entanto, o sumiço desses objetos parece indicar que há alguma espécie de portal interdimensional naquele buraco. O teste que chamou mais atenção foi de quando os cientistas tentaram jogar tinta no rio, mas mesmo assim não teve nem sinal de água colorida ali por perto. No entanto, em 2016, o Departamento de Recursos Naturais de Minnesota chegou a medir o fluxo da água antes e depois da chaleira, e com isso concluíram que a água deveria ser a mesma. Isso quer dizer que a água volta para o rio, mas ninguém sabe exatamente onde. Dizem que a corrente é tão forte que esmaga qualquer coisa que cai ali, deixando tudo pulverizado. No entanto, essa conclusão não foi completamente aceita pela população. Na verdade, há boatos de que a administração do parque tem impedido novas tentativas de investigação científicas, já que o mistério atrai turistas que acaba gerando lucros. Quem visita a Chaleira do Diabo pode até tentar desvendar seu mistério, mas saiba que a maioria sai de lá com mais perguntas do que respostas. Você já ouviu falar das linhas de Nazca? Imagine só se você estivesse andando no meio do deserto no sul do Peru e se deparasse com esses imensos desenhos no chão. São linhas enormes de bichos, plantas tão grandes que só é possível vê-las de bem alto, como se tivessem sido feitas para alguém observar do céu. As linhas menores possuem só 30 centímetros de espessura, mas as maiores chegam a quase 2 metros, com 10 a 15 centímetros de fundura. No total, tem mais de 1.000 quilômetros de linhas espalhadas por Nazca,
gigantesca, em uma área de aproximadamente 50 quilômetros quadrados, e estima-se que as mais antigas tenham sido desenhadas há 2.400 anos, pois são de antes de Cristo. E o pior é que até hoje ninguém entende direito por que essas linhas foram feitas. Uns dizem que eram sinais para os deuses da água, outros acham que tinham a ver com as estrelas, para marcar aonde o sol ia nascer e se pôr. Teve até gente especulando que extraterrestres traçaram essas linhas para pousar suas naves. A verdade é que os cientistas já conseguiram provar que dá para fazer esses desenhos apenas com ferramentas bem simples. Nada de espaçonave, mas é intrigante e misterioso o motivo pelo qual esse povo tão ancestral teria para elaborar esse mega projeto que atravessou os milênios. Para complicar ainda mais, em 2024, com o avanço da nossa tecnologia, utilizando drones e inteligência artificial, uma equipe japonesa achou 303 figuras novas, incluindo animais e até algumas outras cenas violentas e chocantes. Nem todas as linhas são tão visíveis. Algumas, inclusive, hoje em dia, já estão desaparecendo por diversos fatores como mudanças climáticas, enchentes e até invasão por parte das ocupações. Para quem gosta de mistério, essas linhas dão um nó na cabeça. Seriam elas mensagens para os deuses ou alienígenas? Ou quem sabe, uma super pegadinha milenar deixada por um povo esquecido pelo tempo? A única certeza é que elas não foram desenhadas pela natureza. A montanha Votovara, que fica em Carélia, na Rússia, é um lugar recheado de mistérios. Ambos intriga e até amedronta para quem ouve suas histórias. Primeiro, tem as árvores com um visual bizarro, com troncos e galhos todos retorcidos, como se a própria natureza tivesse os puxado de uma maneira violenta. Os locais juram que por lá os pinheiros não crescem normais e parece que a montanha fica tomada por uma espécie de atmosfera carregada de arrepiar os cabelos. Por mais que Votovara seja o ponto mais alto da região, alcançando 417 metros, o que chama atenção mesmo são as rochas empilhadas que parecem formar altares, de um jeito que ninguém entende. E o pior é que, segundo os moradores, quase não tem bicho nenhum por lá. Até nos lagos da montanha não há vida, sem qualquer peixe sendo avistado. Alguns dizem que o solo e a água podem ter algo estranho, mas não se sabe o que. As pedras, que mais parecem postas por gente, parecem atrair gente curiosa, e até alguns religiosos que acreditam que povos antigos teriam feito rituais ali. Um historiador local chegou a levantar a ideia de que as rochas seriam de fato organizadas por algum grupo da região, mas até agora isso não foi comprovado. Ou seja, nem os cientistas conseguem afirmar se essas formações são naturais ou foram criadas pela engenhosidade humana. O governo russo chegou a declarar a montanha como patrimônio natural, protegendo a área toda, que tem cerca de 1.500 hectares. Mesmo assim, arqueólogos, biólogos e outros pesquisadores continuam sem conseguir dar uma explicação satisfatória para tanta coisa estranha em um só lugar. Nas profundezas da cidadezinha de Naica, lá no México, um buraco de mineração esconde uma das descobertas mais inacreditáveis que o mundo já viu. O lugar é conhecido como Cavernas dos Cristais, mas parece até coisa de filme de ficção científica. Um dos mineradores que estavam lá no ano 2000 descobriram acidentalmente a caverna cheia de cristais gigantes. O maior tem mais de 11 metros, para ter uma ideia quase do tamanho de um ônibus de linha. Ninguém sabe direito como esses cristais cresceram tanto, nem mesmo os geólogos e outros cientistas que vão para lá atrás de respostas. Essa caverna, no entanto, é tão extremamente perigosa quanto fascinante. O calor chega a quase 60 graus Celsius e a umidade é tão alta que mal dá para respirar. E você nem deveria tentar respirar lá dentro, já que a caverna está cheia de gases tóxicos perigosos. Todos esses perigos mortais da natureza, no entanto, não justificam o tamanho dos cristais. Os cientistas tentaram medir a quantidade de minerais na água, que pode ajudar no crescimento dos cristais. No entanto, apesar dela ser bem minerada com esses elementos químicos letais, também não foi o suficiente para explicar os cristais colossais. Até porque depois descobriram que aquela mesma água passa por outras cavernas, onde os cristais, apesar de também serem grandes, não chegam nem aos pés desses gigantes da famosa caverna.
como se não bastassem todos esses mistérios, ainda encontraram bactérias nessa caverna, nunca vista antes na história da humanidade. Elas estão presas dentro dos cristais, preservadas por vai saber quantos milhões de anos. Os pesquisadores ficaram tão doidos que até tentaram acordar esses micróbios encapsulados, mas ainda não conseguiram. Agora, a caverna está cheia de água de novo e ninguém consegue mais entrar. Só se a empresa de mineração de lá resolver abrir outra entrada que os cientistas vão poder entrar novamente para tentar entender esse lugar que, no final das contas, até agora é um dos maiores mistérios do nosso planeta. No deserto da Namíbia, uma coisa esquisita chama a atenção. Círculos gigantes de terra vazia, cercados por grama baixa. Esses círculos das fadas, como o pessoal chama, têm entre 3 e 20 metros de largura e se espalham por mais de 1000 quilômetros. Um velho mito diz que esses círculos são pegadas deixadas pelos deuses que teriam pisado na terra quente e formado essas marcas. Mas os cientistas ainda estão coçando a cabeça para entender como esses círculos realmente apareceram. Alguns estudiosos dizem que são cupins que fazem isso, escavando e limpando a vegetação para guardar água da chuva embaixo da terra. Já outros acreditam que a própria grama pode ser a culpada, brigando pelo pouquinho de água que tem por lá. E tem ainda quem ache que os dois lados podem estar certos, mas mesmo assim, ninguém entende por que os círculos ficam tão arrumadinhos, com espaçamento regular. Na Namíbia, o pessoal do povo Imba, que vive na região, acredita que o responsável pelos círculos misteriosos seja o espírito Mukuru, o ancestral dos antigos. Outros dizem que é o rastro de um dragão escondido debaixo da terra, com um sopro venenoso que mata as plantas ao redor. A galera da ciência já revirou o solo, tentou entender as raízes e até mediu a umidade para resolver esse quebra-cabeça, mas a resposta permanece distante. É um enigma fascinante que deve ter alguma justificativa ainda não encontrada. Já imaginou um lugar onde as pessoas te pagariam uma grana preta simplesmente para você ir lá e fazer filhos? Bom, na verdade, não é tão simples assim, mas esse lugar bizarro realmente existe. Tô falando do Japão, que já foi um dos países mais povoados e dinâmicos do mundo, mas hoje tá numa situação complicada. A população tá envelhecendo rápido e as famílias novas quase não fazem filhos. Resumindo, o país tem mais velhos do que jovens, tem mais pessoas morrendo do que nascendo, e isso é um problemão. Se continuar assim, não vão ter mais japoneses para contar a história. E esse problema não é só lá não. Tem países na Europa, tipo a Itália e Portugal, que também estão pagando para estrangeiros irem morar em cidades pequenas, comprar casa velha e até começar uma família. Só que a coisa no Japão tá bem mais grave. Então o governo está tomando medidas desesperadas para um problema desesperador. Em Hokkaido, por exemplo, uma ilha no norte do Japão cheia de montanhas e neve, o governo está pagando nada menos do que 1 milhão de ienes para quem topar ir lá construir uma família. Parece que o pessoal de Hokkaido tá quase implorando para ter mais gente. Eles precisam de jovens, famílias novas, crianças correndo na rua e tudo mais. Esse valor convertido em reais dá em torno de 40 mil reais hoje em dia. Mas calma, que tem mais dinheiro. Esse valor, na verdade, é só para quem quiser se mudar para lá. Pessoas que estiverem dispostas a terem um filho já chega ganhando mais. Se você já trabalha em casa, hoje em dia, remotamente pelo computador, por exemplo, é uma excelente oportunidade. Você nem precisa se empregar na região para receber os benefícios. Para ser elegível, é só não ser de Hokkaido. Não que seja difícil de conseguir emprego no Japão, né? Lá está faltando muita mão de obra, com a população idosa e tudo mais. É realmente bizarro pensar que eles estão literalmente pagando para as pessoas irem lá e terem filhos. E mesmo com tantas pessoas no mundo precisando de dinheiro, a pequena população de lá continua alarmada, se perguntando o que será de sua linhagem. Esse talvez seja um dos maiores mistérios da humanidade. Nem os mais brilhantes cientistas conseguiram salvar Hokkaido até o momento. A planície dos Jarros, em Laos, é um lugar com literalmente milhares de jarros de pedra enormes, com até 3 metros de altura espalhados por uma área bem grande. O problema é que, bom, ninguém sabe direito como ou por que eles estão lá. E o pior é que são extremamente antigos, de 1240 a 660 a.C. Alguns cientistas especulam que os jarros foram usados em rituais de sepultamento, mas ainda tem muitas lacunas nessa história. Localizada no planalto de Jiangquan, a planície dos Jarros tem mais de 90
sítios diferentes, cada um com jarros em quantidades variadas, alguns com até 400 jarros juntos. Lendas locais contam que esses artefatos foram utilizados por um rei gigante que, após vencer uma batalha, fez os jarros para fermentar bebida e comemorar a vitória. Outras histórias mais pé no chão sugerem que um dos sítios mais antigos, uma caverna, era na verdade uma gigantesca fornalha, onde os jarros eram feitos a partir de uma mistura de argila, areia, açúcar e produtos animais. Ou seja, que os jarros não foram esculpidos de pedras maiores, mas na realidade moldados de uma forma semelhante a jarros de cerâmica tradicionais. Um dos maiores problemas para os cientistas continuarem investigando a planície são as estimadas 80 milhões de bombas espalhadas pela região. Na década de 1960, a Força Aérea dos Estados Unidos bombardeou a região durante a Guerra Secreta, lançando quase 300 milhões de bombas de fragmentação. Uma boa parte delas permanece lá até hoje, sem terem explodido, o que torna pesquisas e escavações extremamente perigosas. No entanto, várias entidades estão tentando desarmar essas bombas e tornar o local seguro novamente, mas esse é um trabalho delicado que já está sendo feito há décadas e pode demorar muitas outras ainda. Em 2019, a planície dos jarros foi protegida pela Unesco como um patrimônio mundial, o que ajudou a dar visibilidade para a causa. No entanto, até o momento, nenhuma outra descoberta significativa que contribua para o esclarecimento desses mistérios dos jarros foi realizada. Talvez, mesmo depois que a última bomba seja desarmada, ainda não vamos saber completamente os segredos por trás desses artefatos gigantes, já que quem os criou desapareceu há milênios. Um dos lugares mais fascinantes e misteriosos do planeta Terra está dentro de Chestnut Ridge Park, em Nova York, nos Estados Unidos, mais precisamente atrás de uma cachoeira. Esse fogo chamado de chama eterna pode ser visto praticamente o tempo todo aceso, mesmo no inverno rigoroso da região, onde a cachoeira fica congelada. Embora ele possa ser apagado, basta uma faísca para a chama eterna retornar, já que o gás continua emanando dessa pequena caverna. Aí é que vem a parte em que os cientistas não conseguem explicar. É claro que eles sabem que o fogo fica aceso, pois tem um gás saindo do chão, mas tem muito debate sobre como esse gás é produzido exatamente ali, já que em nenhum outro lugar do mundo essas mesmas condições foram observadas. Você já ouviu falar do Portão do Inferno, por exemplo? Localizado do outro lado do globo, em Darvaza, no Turcomenistão, essa cratera que os russos abriram na década de 1970 é possível ser explicada cientificamente. Alguém teve a brilhante ideia de atear fogo para consumir um gás, mas a cratera continua queimando até hoje. O problema da chama eterna de Nova York é que o gás de xisto, que vem da rocha sedimentar chamada xisto argiloso, está muito frio para produzir o gás. Em 2013, um estudo conduzido por uma universidade americana, em conjunto com geofísicos italianos, concluiu que existe alguma espécie de catalisador a cerca de 400 metros abaixo da cachoeira, que faz o xisto ter concentrações de etano e propano 35% maiores do que no resto do mundo, onde geralmente a concentração de metano é muito maior. Além de que esse xisto é muito mais jovem e raso do que os outros. No entanto, até hoje, não conseguiram encontrar esse tal catalisador ou sequer provar que ele realmente exista. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.